missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Diante da vida, o primeiro chamado, me ponho a pensar que a cada instante o Senhor me convida a testemunhar. O povo que chama é Deus que envia e quero servir. Respondo confiante, eis-me aqui, envia-me. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oferto cantando a minha vida e os passos meus, minhas conquistas, dor ou alegrias nos caminhos teus. Pois sois o sentido de toda a existência, o nosso Senhor. Responder um sim ao teu chamado é prova de amor. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A cada dia que passa confirmo minha vocação, é para servir com caridade o meu irmão. Missão que é vida, que frutifica, e vida é missão. Na fraternidade expressar com coragem a minha doação. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou. Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação, cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. A comunidade se faz sustentada na comunhão do pão da partilha, da palavra vivida que gera ação. Movidos pelo Espírito missionário do amor e perdão, evangelizando com a igreja, pois a vida é missão. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e responde consciente, aqui estou.
Fazei-me fiel ao teu projeto de vocação. Cristão batizado, na fé renovado, viver a missão. Oi pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor. A vida é missão. Eis-me aqui, Senhor. Agora vamos juntos invocar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos. Vamos lá falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu vou ler uma leitura aqui pra gente, rapidão. Entre as tantas alegrias que recolhemos durante este ano de missionários e missionárias que se doaram profundamente no anúncio do Evangelho, não podemos esquecer que no caminho muitos de nossos irmãos e irmãs no mundo nasceram para a casa do Pai por conta da Covid-19 e de tantas outras epidemias, perseguições e martírio. Agora a gente convida vocês que estão em casa nos acompanhando a silenciar, a tocar o seu íntimo e nos acompanhar nesse momento de oração. Espírito Santo, sopro de vida, que faz novo todas as coisas, abre nossos corações às tuas inspirações para que e aprofundar tua palavra, aumente em nós o ardor missionário e o cuidado com a casa comum, nossa terra e o amor a todas as tuas criaturas, sobretudo cada pessoa criada à tua imagem e semelhança. Espírito de sabedoria, guia nossos passos nos caminhos da missão. Amém. Neste primeiro vídeo da novena, iremos acompanhar a reflexão do Padre Maurício Jardim, diretor das Pontifícias Obras Missionárias, e de Dom Odiler José Magri, presidente da Comissão Episcopal Missionária da CNBB. Eles fazem a introdução à temática deste mês de outubro e também destacam a importância das 3 formas de cooperação missionária: a oração, a ajuda material e a vida, feito missão na realidade onde estamos. O Papa Francisco insiste para que sejamos uma igreja em saída, defensora da vida, servidora e missionária. Unidos a todos os grupos de novena missionária do Brasil, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda a parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Neste 5º dia de novena, somos convidados e convidadas a rezar juntos com as crianças e adolescentes sujeitos da missão. Conforme dados da Unicef, o Brasil possui uma população de 206,1 milhões de pessoas, dos quais 57,6 milhões têm menos de 18 anos de idade, segundo os dados do IBGE de 2016. Mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes. E um terço dos cerca de 820 mil indígenas do país são crianças. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e não necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial. Criança e adolescente rezando e ajudando criança e adolescente. É o carisma da Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária, IAM.
uma obra que nasceu em 1843 em Nancy, França, fundada por Dom Carlos Forbin Johnson, que confia a missão às crianças da França na ajuda às crianças da China. Essa iniciativa cresceu e hoje está presente em mais de 130 países, entre eles o Brasil. A infância e adolescência missionária no Brasil organiza-se em pequenos grupos nas comunidades e paróquias. Os encontros são organizados a partir da metodologia das 4 áreas integradas que busca favorecer o carisma criança e adolescente, rezando e ajudando criança e adolescente. A partir do protagonismo das crianças e adolescentes, é escolhido um tema gerador, que é aprofundado, iluminado pela palavra de Deus e com uma ação concreta. Comunica com uma celebração os grupos se encontrar na sala, na igreja, nas visitas às famílias, na praça, com o objetivo de fortalecer o compromisso de tornar Jesus Cristo conhecido e amado. Todos aqueles que estão nos acompanhando de casa e possuem em mãos o material da novena missionária podem perceber que existe um QR Code aí na página 30 e vai levar vocês direto a um vídeo de testemunho missionário. Aqueles que não possuem o material da novena missionária, nós vamos disponibilizar agora para vocês o vídeo e vocês acompanham conosco aí de casa. A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Crianças e adolescentes, rezando e ajudando crianças e adolescentes. Este é o lema da Infância e Adolescência Missionária. É da Diocese de São Mateus, no Espírito Santo, que o Emanuel e a Lorena nos conta como a infância missionária tem papel importante na igreja e na comunidade. Meu nome é Lorena Preato Malacarne, sou de São Mateus, no Espírito Santo, da Diocese também de São Mateus. A IAM, a Infância e Adolescência Missionária, ela não é só muito importante para todas as outras pessoas, mas para nós próprios, nós mesmos, porque ela é um estilo de vida, ela nos sensibiliza a olhar para o outro, a olhar para as pessoas ao nosso redor, as pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão doentes. Devido também a essa pandemia, a gente tem que ficar olhando. E a IAM não só olha, mas também reza, ela evangeliza, ela ajuda a todos nós. A infância missionária, ela muitas vezes nas comunidades tem muitos grupos litúrgicos, mas nunca algo para as crianças se movimentarem na igreja, para as crianças fazerem ações concretas na igreja. Tem a catequese, mas ela é mais para estudo litúrgico, estudo bíblico. A IAM, ela tem essa característica de fazerem com que as crianças tomem um papel importante na comunidade e na igreja, tornando elas parte da comunidade, fazendo com que elas façam ações que a comunidade vai ver e vai reconhecer. Nós costumamos ir no Lar dos Velhinhos, visitar todos lá, levar alimentos para eles. No grupo que eu participava também, a gente ia na Casa Lar, visitar as crianças de lá, levar alimentos, levar brinquedos e trazer um pouquinho de carinho para elas também. A gente também costuma visitar famílias, aquelas que estão, por algum motivo, estão passando por alguma dificuldade, né? E também a gente já saiu até as ruas, dando palavra de conforto, dando abraços. A IAM, ela me trouxe de uma forma especial para a igreja. Ela fez com que eu adentrasse a igreja de uma forma surpreendente. Eu fiz amigos, eu consegui adentrar na comunidade cantando salmos, fazendo leituras. E eu acho que isso é muito importante.
eu me sinto muito feliz. A Ian, ela me preenche. Eu digo por experiência própria. Quando eu fui convidado para a Ian, eu estava muito afastado da igreja. E hoje eu me sinto uma adolescente, como adolescente muito presente na comunidade. A Ian, ela me colocou de volta na comunidade. Então, pessoal, que belíssimo vídeo, né? A gente assistiu agora. Para mim é muito gratificante viver um momento desse, assistir um momento desse, porque eu, há alguns anos atrás, vivi essas mesmas experiências com as crianças aqui da nossa paróquia. Fiz parte, né? Coordenei um grupo de infância missionária aqui na cidade de União dos Palmares e, graças a Deus, tenho frutos hoje aqui na Juventude Missionária também. Mas a experiência de viver com crianças, o que é viver a missão, foi muito grato, porque tudo que ela falou, a gente ia visitar casas como a Casa do Pobre, a gente ir para a praça, fazer momentos na praça. Quantas vezes eu me recordo a gente fazer brincadeiras, orações, evangelizações na praça, a gente fazia umas cartinhas com evangelhos e todo mundo, as crianças assim, ter que anunciar, dar as pessoas que estavam ali na praça mesmo, comendo, bebendo, uma coisa e outra. Isso era um momento de evangelização muito bom. A gente termina se passando um pouquinho e deixando para trás a importância que a criança tem. E nesse vídeo, essas crianças falando, só mostra a gente como elas se tornam importantes e como para elas é importante fazer parte da igreja. A gente muitas vezes pensa que a criança vem para a igreja só para ficar correndo aqui, fazer raiva ao pai, uma coisa e outra, mas não é isso. A criança, ela quer se sentir importante também. Ela quer ter o seu papel na igreja. E a gente vê muito isso com os coroinhas algumas vezes, né? Como a nossa realidade mais próxima às coroinhas, que são os mais novinhos, que estão aqui trabalhando pelo Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, na Santa Missa. Mas a gente está com esse propósito, sim, de voltar com a infância missionária. Infelizmente, a pandemia nos travou, mas já era uma proposta, assim, falado com o Padre George e tudo. Mas no futuro, se Deus quiser, assim, passar a pandemia, a gente volta com esse trabalho, volta com essa ação, que é muito importante, trabalhar com a criança, trabalhar a missão com a criança. Né? O Evangelho vai dizer um pouco sobre isso já. Então, é muito bom isso. Eu acredito que o trabalho realizado pela criança é o trabalho no qual nós jovens, nós adultos, deveríamos nos espelhar. Não as crianças se espelhar na gente. A criança carrega a pureza, a criança carrega as maiores características que Cristo pede que nós tenhamos, né? Que é o amor no coração, que é olhar o outro, ter um olhar empático para com o outro. E ser jovem missionário, participar da infância missionária é o futuro, né? A infância foi o futuro da juventude, tanto que hoje nós temos a juventude missionária, frutos da IAM, e eu acredito que é primordial para toda a base de juventude missionária cultivar uma infância missionária, ter uma infância missionária. É uma das nossas maiores responsabilidades, porque o tempo voa, o tempo corre, daqui a pouco a gente fica velho, e elas precisam ser o nosso futuro, elas vão ocupar o nosso lugar. Então, se a gente não abre os nossos olhos para essas crianças, para fazer frutificar uma infância missionária na nossa cidade, na nossa paróquia, eu acho que a gente está agindo errado com o nosso futuro, com o nosso futuro. A gente precisa ter esse olhar futurístico, né? Olhar para o futuro. Vocês querem falar alguma coisa sobre o vídeo? Acho que isso é tudo, né? Acho que isso é tudo. Então, agora nós vamos para o Evangelho, para a gente poder partilhar um pouco da leitura bíblica, né? O Evangelho. Justiça e de paz ela vem, lá vem vindo a palavra de Deus, lá vem vindo a palavra de Deus, vem falar do meu povo e do céu, vem falar
demais. Ela inspira o meu povo, ela agita, ela traz tanta paz. Há palavras demais neste mundo, nenhuma delas me libertará. Por viver entre crentes e ateus, ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus. Vamos lá, né? O evangelho que a gente vai ler agora é o evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 ao 21. Alegria dos discípulos. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada poderá fazer o mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse evangelho de hoje, né, Virgínia e as meninas que estão aqui participando com a gente, para mim foi um evangelho que caiu muito bem com as crianças. Por quê? Porque a criança que falava no vídeo, ela falava que eles faziam missão, que eles são a missão, né? Que eles vão visitar lugares, que eles vão para as ruas, que eles vão para as praças. E o que Jesus Cristo fala nesse evangelho é que a gente não tenha medo, né? Que a gente também não se alegre, porque os demônios têm medo da gente, mas que a gente se alegre porque o nosso nome já está no livro dos céus, já está escrito no nome perto do Senhor Jesus Cristo, junto com o Senhor Jesus Cristo, como se pode melhor falar. E acima de tudo, ele fala que a gente tem o poder de evangelizar a palavra. A gente tem o poder de sair para fazer isso. E não só as crianças, como todos nós que fazemos parte desse corpo da igreja, que somos católicos, apostólicos, romanos. E nesse momento as crianças especiais, né, que a gente fala aqui, como ação principal dessa noite de hoje, elas têm esse poder de sair e anunciar a palavra. Ela tem esse poder de pisar na cabeça da serpente, de pisar na cobra, não ter medo do inimigo. Assim é só ir a caminho do Senhor Jesus Cristo e pegar os dele e ir embora. Trabalhar a Santa Palavra em outros lugares. Eu estava até falando hoje com um amigo meu que eu fazendo missão uma vez junto com a ajuda missionária, cheguei na casa de uma senhora e para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, ela fez: meu filho, que bom ver vocês aqui falando a palavra de Deus. Entrem na minha casa porque eu me alegro muito disso, porque eu nunca tinha visto católicos fazerem isso. E foi a primeira vez que eu estou vendo isso acontecer. E para mim foi muito gratificante isso, porque foi através da juventude missionária que eu descobri a minha verdadeira função, a minha verdadeira missão dentro da igreja, que também era passar, matar a fome daqueles que têm fome de palavra, que têm a fome da palavra de Deus. Então, as crianças, a juventude e os adultos têm toda a nossa função, a nossa missão, né? Estamos indo no mesmo missionário e a nossa missão é isso. A nossa missão é passar a palavra de Deus, é anunciar o evangelho a toda criatura sem medo. E eu volto a dizer que a gente precisa se assemelhar mais às crianças, porque Jesus fala: deixai vir a mim todas as crianças, pois dela é o reino dos céus. E eu acho que eu falei rápido demais, mas eu espero que tenha dado para entender. Mas é aí que a gente reconhece a força da oração, a força da palavra, né? Deus nos confia uma força capaz de expulsar demônios. Deus nos confia uma palavra de poder. Palavra essa baseada em seus ensinamentos.
Então, eu acho que o nosso papel não é se glorificar por sermos donos de tamanho e poder, mas sim sermos gratos por nossos nomes estarem no reino dos céus, grato por termos um Pai que nos olha cotidianamente, a todo instante, e por mais que nós nos dermos as costas, Ele está ali atento a gente. Então a gente precisa abrir nossos olhos para isso e reconhecer o poder que Ele nos confia, que é esse de propagar a palavra, que é esse que a menina fala no vídeo que nós acabamos de assistir. Eu falava com o Mateus enquanto o vídeo passava, que é a mesma coisa que a gente faz na juventude missionária, mas são jovens na juventude com 15, com 20, com 16, e ouvir isso de uma criança é lindo. Ouvir isso de uma criança. É lindo ouvir de uma criança que ela fala no vídeo que Ceian é um estilo de vida. Ceian é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Então, ouvir isso de uma criança, eu acho que com o passar do tempo a gente deixa se perder os valores que a gente tem enquanto criança. A gente esquece essa nossa essência. Eu acho que o mundo anda tão acelerado que a gente passa a querer acelerar ainda mais o tempo, pular etapas. E acelerar também as crianças. A gente vê muitas vezes no nosso cotidiano as crianças com papéis de adultos. Porque a gente vê cada criança que era para estar até pronto nas roupas. A gente vê antigamente as crianças eram com vestidos rodados, as meninas, né? Vestidos rodados, lacinho na cabeça, aquela coisa tão linda. E hoje as mães botam a menina de vestido, de shortinho bem curtinho. Coisa tipo, a gente termina acelerando sem perceber que aquele não é o momento da criança, né? O momento da criança é de vestir aquele vestido rodado, de botar aquela tiara bonita, aquelas coisas assim, termina acelerando os passos, né? Querendo que a criança pule as partes que ela tem que viver. E eu acho que a criança, ela tem aquela essência, como Jesus Cristo fala, né, Virginia? Que quem quiser entrar no reino dos céus, seja como uma criança. Então, nós precisamos ser mais como crianças, né? As crianças não ensinam essa pureza que a Virginia estava falando. Então, que nós possamos olhar para as crianças e querermos ser diferentes perante o que a criança nos passa. A missão com a criança é a coisa mais linda do mundo. Quem não teve a oportunidade, procure ter um dia a oportunidade de fazer uma missão com a criança, de levar a criança para evangelizar nas postas, de levar a criança para falar a palavra de Deus. As crianças, elas têm um sorriso que não consegue guardar dentro dela, e uma sinceridade que passa através desse sorriso. E para mim é gratificante ter trabalhado com criança também. As meninas vão dar uma palavrinha agora sobre o evangelho também, para a gente poder dar prosseguimento. Então, esses dias eu vi uma pessoa comentando durante as novenas que optava por assistir as lives da nossa base porque nós somos jovens e falamos para jovens. Então, por isso que eu vou falar algo que seja relacionado a isso, porque eu sou jovem, é a minha realidade. Então, quando eu escuto, pelo menos escutava há uns meses atrás, eu acho que até há pouco tempo atrás, alguma coisa relacionada à infância, seja ela dentro de uma infância missionária ou independente da religião, eu via algo como que não se aplicava a mim. E nada que eu pudesse levar para o meu ciclo social, para o meu ciclo de vida. Só que eu acho que não. Agora que eu estou revendo isso, eu acho que não, porque enquanto jovens, nós, principalmente na minha idade de 15, 16, 17 anos, a gente está muito preso em dois tempos, que é o presente e o futuro, e principalmente o futuro. Crescemos em uma cultura, em uma sociedade extremamente acelerada, e justamente por isso a gente se prende muito no que é que eu vou fazer, e a pressão acaba consumindo dessa forma. Só que eu sempre procurei um ponto de equilíbrio no meio de tudo isso, e normalmente acabava achando na juventude missionária, e principalmente na igreja. E quando eu tentava me liberar de toda essa pressão e de todo esse mundo que acaba caindo em cima de mim, eu tentava voltar a um ponto inicial, só que eu não entendia qual era esse ponto inicial. E agora eu vejo que esse ponto inicial talvez seja a inocência da infância. Então, às vezes, para que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio enquanto jovens, ou você enquanto adulto, ou você dentro do seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho, talvez para a gente encontrar esse ponto de equilíbrio, talvez a gente possa não retroceder, mas voltar à nossa inocência de criança, voltar ao ponto da ingenuidade, porque eu realmente acredito que existe alguma força na ingenuidade, sabe? Em não conhecer o mundo e ver o mundo pela primeira vez. Eu acho que
principalmente na vida missionária, a gente precisa desse olhar de ver as coisas pela primeira vez e ver as coisas com amor. Porque eu realmente acredito que o olhar de uma criança é o olhar de Deus. Então é isso que eu tenho a dizer. Coisa linda. Aqui tudo. Jesus nos ensina que nós devemos ser bons discípulos para pregar a boa nova. Enquanto nós, jovens missionários, e enquanto batizados, essa é a nossa missão aqui no mundo. Então, isso nos fortifica cada vez mais de estar saindo de porta em porta para pregar o Evangelho. Isso é como se fosse nosso oxigênio para a gente, nossa motivação para que a gente possa continuar cada vez mais. Então, uma pergunta que devemos nos fazer sempre é o que eu tenho feito e como me tenho empenhado nesta missão que Jesus nos concedeu. Porque a cada um de nós, Jesus nos dá uma missão. Seja ela qual for, uma hora você vai descobrir qual missão é essa. Então, como eu já falei anteriormente, você tem a missão de pregar a boa nova, assim como os discípulos de Jesus pregaram. Esses 72 discípulos, quando voltaram, eles ficaram alegres. Isso foi o que me chamou mais a atenção nesse evangelho. Quando ele fala no finalzinho, alegrem-se, isto sim, porque seus nomes estão escritos no reino dos céus. Então a gente tem que nos perguntar, será que o meu nome está escrito no céu? E o que eu tenho feito para que isso possa acontecer? Para que o meu nome esteja no livro da vida? Então fica aí essa reflexão para vocês ficarem refletindo nesse evangelho. E é isso. E as meninas não brincam em serviço, né, Virginia? Eu ia falar que aqui existiam duas perguntas a serem respondidas, que a primeira era o que Deus quer dizer para nós, e a segunda que o texto nos faz dizer para Deus, mas eu acredito que elas acabaram de ficar extremamente bem respondidas. Eu não tenho dúvidas que existe alguma resposta a ser dita além dessas. Perfeito, meninas, perfeito, Nica. Eu fico tão feliz de ouvir essas meninas falando assim, que é encantador. Não, é demais. Eu lembro, é a mesma coisa quando eu fazia parte da infância, né, que eu trabalhava com eles a profundo, né? E quando eu vi eles falando sobre o evangelho, quando eu vi eles levantando a mão para dizer, não, Mateus, é isso, assim, assim, eu acho que é isso, eu acho que o amor é assim, eu acho que a missão é assim, eu ficava encantado de ver aquilo, porque como elas falaram, essa pureza da criança, como o Thaís falou, voltar a pensar um pouco como criança, para fortalecer a sua vida hoje, é muito importante. Então, quando a gente parar para pensar um pouquinho, como o Thaís falou, que a minha ingenuidade de criança me faz ser quem eu posso ser hoje, e o que eu fiz na infância possa me tornar meu espelho de hoje, é uma coisa a se pensar de verdade. Então que a gente possa acordar mais por causa do salário, que foi interessante demais. Então, gente, é isso. Acho que resumidamente o que a gente tem para falar para vocês é que sejam crianças puras de coração, empáticos no olhar, que levem Deus, propaguem a boa nova. Não tenham medo, não tenham vergonha de propagar a boa nova. Não tenham medo do que as pessoas podem falar. Tenham medo de não falar sobre Cristo. Esse é o medo que a gente deve ter, de não falar sobre Cristo. Então propaguem a boa nova sem medo, sem preguiça. E agora, rezemos a Deus, o nosso Deus de bondade, que em Jesus acolhe e ama as crianças e adolescentes. Digamos, escutai, Senhor, nossa prece confiante. Iluminai, Senhor, a vossa igreja, povo de Deus, o povo do Papa Francisco, bispo ministérios ordenados, concedei-nos a graça de serem missionários da construção de um mundo mais humano, fraterno, justo, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Protegei, Senhor, nossas crianças e adolescentes contra todo tipo de exploração e desperte em cada uma delas a beleza de serem, em seu lugar, pequenas e grandes missionários. Rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Sensibilizai, Senhor, com a vossa graça, nossos governantes, para que promovam políticas públicas de apoio às famílias que precisam de moradia,
creche, escola, emprego e saúde, para garantir uma vida digna a seus filhos. Rezemos. Escutai, Senhor, a nossa prece confiante. Pedimos agora por todas as crianças da nossa paróquia, por todas as crianças da nossa cidade, por todas aquelas que estão longe de Cristo, por todas aquelas que estão desamparadas nas ruas, por todas as crianças do mundo e, em especial, todas as crianças da Amazônia, todas as crianças que estão desassistidas perante um período tão difícil que a gente está vivendo. Rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. E que a gente possa também botar na intenção de hoje as crianças que tiveram Covid-19 e que ainda estão passando por esse problema do Covid-19. Que a gente possa pedir a Deus misericórdia para a vida de cada um. E também eu peço pelas crianças moradoras de rua. A gente, muitas vezes, em cidades grandes, consegue enxergar tantas crianças vivendo na rua, sem escolaridade, sem comida, sem uma cama para dormir, sem lençol. Então que a gente possa ter de misericórdia e pedir de compaixão a Deus por essas crianças também. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Gente, hoje tivemos a oportunidade de ver crianças e adolescentes sendo protagonistas da missão, contando suas experiências, suas vivências missionárias, que tornam Jesus amado e conhecido em sua comunidade. Hoje a gente pôde ouvir testemunhos de crianças que levam o amor de Cristo por todo o mundo, né? A juventude e a infância missionária está espalhada nos 4 cantos desse planeta. Então existem crianças por aí espalhando a missão e o amor de Cristo em todo o mundo, em todos os continentes que vocês possam imaginar. E isso deixa o coração de Jesus quentinho, eu tenho plena certeza. E assim nós perguntamos: qual o espaço que as crianças e adolescentes têm em nossa comunidade? Tem grupos de IAN nessa comunidade? A gente já respondeu essa pergunta, né? O Matheus falou no começo que a gente já teve um grupo de IAN aqui, era um grupo bem povoado. E por alguns motivos o grupo acabou. O Matheus tinha planos de voltar com a IAN, a gente até pensou em voltar a IAN. Eu falo a gente porque eu faço parte da Juventude Missionária. Eita, Deus, desculpa, minha gente, é o costume. Mas, enfim, eu faço parte da Juventude Missionária e nos alegra sonhar. A gente tem esse sonho de voltar com a IAN. Então, a gente ainda não tem um grupo de IAN aqui, por enquanto, mas a gente pretende sim retornar. Assim que passar tudo isso, assim que passar esse período, a gente pretende voltar com a IAN aqui na nossa comunidade. E como ajudar as crianças e adolescentes a serem protagonistas? Eu acredito que a resposta para essa pergunta é deixar que as crianças sejam crianças. Dentro da igreja, deixar que as crianças sejam crianças, que elas falem de Jesus conforme elas saibam, sem que exista um roteiro, que simplesmente elas falem de Jesus conforme sai do coração delas, e que a gente possa ensiná-las a falar de Jesus, a não ter vergonha de falar de Jesus, né? Se a gente pode ensinar tanta coisa às crianças, a criança é o adolescente do futuro, o jovem, o adulto, então elas são preparadas para isso. Então a gente pode preparar a criança a ser o cristão, né, do futuro. Thaís falou que a gente se preocupa muito com o futuro, com o presente, mas eu acho que o mundo e as coisas andam tão aceleradas que a gente precisa sim se preocupar com o futuro das crianças. A gente precisa ter esse olhar para as crianças. No todo, né, na sociedade como um todo. Na religião, na sociedade, em tudo. Mas a base é olhar a criança cristã, né? A gente precisa se preocupar com isso. Eu lembro, Virgínia, um padre aqui na nossa paróquia, eu não lembro qual foi o padre, ele dizia assim: pais, não se preocupem em trazer as crianças para a igreja, mesmo se elas forem ficar gritando, correndo para a igreja, tragam elas mesmo assim, porque é importante trazer a criança para a igreja, porque a criança vai saber, quando ela crescer um dia, que aonde ela cresceu foi dentro da igreja, que era importante ela vir à igreja, que os pais dela traziam ela para a igreja, porque eu mesmo, quando era criança, me recordo, festa Santa Maria Madalena, que é a nossa padroeira,
minha mãe todas as noites vindo pagar uma promessa dela, então aquilo tinha importância para ela, e eu criança vinha fazer aquilo. Me recordo que quando tinha as procissões também, eu criança, as pessoas usando descalço, usando preto, usando roupa de santos, tipo assim, porque era a promessa delas. Então a criança, ela vai vendo a importância que é viver a igreja do que ser igreja. A gente muitas vezes esquecendo isso, de viver com a criança, de mostrar a criança, viver a igreja é importante, ser igreja é importante, vamos começar a construir a tua vida dentro da igreja. É tão importante isso que a gente lembra que o nosso batizado é quando criança, né? Nós se batiza pela primeira vez quando criança, assim depois, quando crescemos, confirmamos esse batismo na crisma. Mas primeiro, a gente se batiza como criança. Então, a criança ela tem um papel fundamental na Santa Igreja Católica. Eu acho que sem as crianças a gente não seria, acho que nada. Porque a palavra é clara. Se quiseres entrar no reino dos céus, seja puro como o coração, coração de uma criança. Então, a gente não pode deixar a criança fora desse mundo nunca. A gente não pode perder a atenção da criança dentro da igreja nunca. Se a gente quiser ser cristão de verdade, a gente tem que trabalhar a criança dentro da igreja. Thaís quer falar um pouquinho pra gente. Sim, Matheus acabou de falar que como a gente tem que trabalhar a criança, vamos trabalhar de jeito divertido, né? Porque, às vezes, pelo menos eu, enquanto criança, eu pensava, nossa, mas lá é tão sério, é um ambiente tão sério. Mas não é, gente. É um ambiente, obviamente, tem sua seriedade, mas é um ambiente muito acolhedor para a criança. Então, a gente pretende vir com isso na IAM e a gente tem isso nas crismas, na catequese, eu vejo bastante. Que as catequistas se empenham muito para fazer um material bem interessante para as crianças. Então, que os pais, que as mães se interessem em ver isso, sabe? Em ver que é um momento muito interessante para, enquanto sua vida está aí correndo, deixar seu filho e que ele vai estar absorvendo aquilo, que é uma coisa muito importante para se ter na infância. É isso, basicamente. Neste dia queremos bendizer a Deus pela vida de tantas crianças e adolescentes que são motivados do anúncio do Evangelho e da ajuda solidária em tantas realidades desafiadoras em nossa sociedade. Rendemos graças por tantas comunidades e pessoas que se deixam interpelar pelas crianças e adolescentes e os incentivam à missão. Juntos, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Roguemos ao Senhor para que nos dê a graça de sermos como as crianças, para entrar no reino dos céus. Ele que é Deus conosco, nos abençoe e nos ilumine na missão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, foi um prazer estar junto a vocês em mais uma noite de novena missionária. Amanhã, às 6 horas, teremos a 6ª noite de novena missionária. Então, nós esperamos por todos vocês no nosso YouTube e no nosso Facebook. Mais uma vez, meu muito obrigada pela parceria de sempre. E eu queria deixar aqui um canto para que a gente pudesse cantar junto com as crianças, muitas crianças novinhas, 2, 3 anos de idade, que é um canto que o Padre Georges lembra sempre, olhando para a Mãe Maria: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei te dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branca é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Que nós possamos ensinar as crianças que nossa missão em vida é encontrar a Mãezinha do céu lá nos céus. Eu queria lembrar vocês de deixar o like, de comentar bastante e de se inscrever no canal. E é isso aí, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Tá, está pronta para assumir o papel aqui na Páscoa. É isso aí, pessoal. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, manda o link para todo mundo, no grupo da igreja, no grupo da escola.
Compartilha geral. Um beijo e até amanhã. Tchau, pessoal. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposta ao que queiras, não importa o que seja, me chamas a servir. Leva-me onde as crianças necessitem suas palavras, necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde falte a alegria, simplesmente por não saber de ti. E assim eu seguirei cantando, ao mundo anunciando tua grandeza, Senhor. Então me livras do cansaço, conduza os meus passos para cumprir minha missão. Leva-me aonde os jovens necessitem suas palavras, necessitem sentido de viver. Onde falte a esperança, onde falte a alegria, simplesmente por não saber de ti. Entrego-te meu coração sincero para gritar sem medo, precioso é teu amor. Senhor, tem alma missionária